capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versos 17 a 25. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, versos 17 a 25. Minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela oportunidade rica, honrosa, dadivosa que o Senhor nos outorga, nos concede, nos proporciona, de mais uma vez poder estar com os irmãos, servindo esta casa, abençoando esta mesa. Deus abençoe, pastor Marcos, Deus abençoe sua vida, sua casa, família, ministério, e essa igreja tão querida e animada que o Senhor colocou sob os seus cuidados. Deus abençoe, Deus continue lhe dando graça. Nosso amigo particular, irmão Alexandre, Deus abençoe de uma forma toda especial. Obrigado pelo carinho do convite, sempre uma alegria poder atender os irmãos. Faço-me acompanhado nessa noite da minha esposa, que me acompanha, está ali, instrumento gracioso de Deus na minha vida e ministério. Deus abençoe de uma forma toda especial a todos os irmãos. Queridos, eu quero encorajar você, depois lá na saída, a adquirir o meu livro, O Imperador da Morte. Não sei se os irmãos aqui já adquiriram, se alguns irmãos... Não sei se da primeira vez que eu vim aqui eu tinha o livro, eu acho que eu não tinha esse aqui ainda, né? Eu acho que eu não tinha, até porque eu acho que o Alexandre, ele comprou na pré-venda, então eu acho que os irmãos não tinham o livro ainda, tá? O Imperador da Morte. São 191 páginas, tratando de um assunto sério. Tão sério que levou Jesus para a cruz, que foi a questão do pecado. Então, o que é o pecado, a natureza do pecado, o que é pecado para a morte, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu trato como o pecado se forma no coração humano e falo da necessidade que temos de arrependimento. E encerro o livro fazendo uma análise sobre como vencer o pecado. Tá certo? Então, R$50, passa depois lá no final, se você tiver interesse, eu tenho certeza que a leitura desse livro vai abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Eu só tenho uma exigência na apresentação do livro. Qual é, Danilo? Se você for comprar o livro, mas você não vai ler, não compre o livro. A não ser que você vai comprar o livro e vai dar de presente para alguém, tá? Porque o meu objetivo não é vender livro, o meu objetivo é que você leia, porque eu tenho certeza que a leitura desse conteúdo vai abençoar demais a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Então vira para quem está do seu lado e diga assim, meu irmão. Mais alto, diga, meu irmão. Deixa Deus te usar. Eu gosto de ler, fala para ele. Segundo Samuel, capítulo de número 5, versos 17 a 25. Para uma melhor compreensão do texto, eu vou fazer a leitura na versão NVI, que é a nova versão internacional. Então, dependendo da versão que você tiver em mãos, algumas palavras podem estar diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo. Segundo Samuel, capítulo 5, versos 17 a 25. Quem achou, diga amém. A NVI traduziu assim: ao saber que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, os filisteus foram com todo o seu exército para prendê-lo. Mas Davi soube disso e desceu para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, e eu entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição por onde passam, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados o apanharam e o queimaram. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou ao Senhor de novo, e Deus lhe respondeu: não ataque pela frente, mas fuja, e dê a volta por detrás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som dos passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, porque este é o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez tudo conforme lhe tinha ordenado o Senhor, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Quantos podem dizer amém? Muito obrigado. Tome seu assento e mantenha a sua Bíblia aberta no texto, por favor. Bom, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, sem sombra de dúvidas, é um dos episódios mais emblemáticos e extraordinários vivido e experimentado pelo maior e mais proeminente rei de Israel, a saber, o rei Davi.
Eu costumo dizer que Davi na Bíblia, ele não é só o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é um colecionador de experiências. Davi foi um homem que viveu um nível de intimidade, de entrega, tão íntima e tão intensa em Deus, que isso lhe gerou, lhe proporcionou inúmeras experiências com o Eterno. Ele era perfeito, Danilo? Claro que não. Davi matou o vizinho para ficar com a vizinha. Mas, apesar de seus altos e baixos, erros e acertos, Davi é o maior adorador da Bíblia. É um homem muito intenso em Deus. E isso lhe proporcionou inúmeras experiências. O texto que lemos é mais uma das muitas experiências que Davi viveu. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, Paulo diz que as coisas que no Antigo Testamento foram escritas, para o nosso ensinamento é que foram escritas. Eu vou repetir. As coisas que no Antigo Testamento foram escritas, para o nosso ensinamento é que elas foram escritas. Ou seja, se Deus preservou esse texto e fez com que ele rasgasse o corredor do tempo, fosse canonizado e chegasse até nós, é porque com certeza Deus, através desse texto, queria usá-lo para extrair lições extraordinárias para a prática da trajetória da nossa vida cristã. E o meu objetivo aqui nessa noite não é trazer nada de complexo, nada de profundo. Meu objetivo nessa noite não é fazer uma exegese, não. Meu objetivo nessa noite com esse texto é fazer uma pregação. E o que é pregação, Danilo? É pegar um texto que você já conhece, escrito há mais de 3.600 anos atrás, trazer para os nossos dias e aplicá-lo de forma pedagógica. Danilo, o que é que a minha vida tem a ver com esse texto? O que é que eu tenho a ver com isso aí que você leu? A Bíblia é a palavra de Deus e ela é mais atual que o jornal que vai sair de manhã. Quantos podem dar um glória a Deus? Queridos, eu fui a esse texto alguns meses atrás e eu confesso aos irmãos que eu apanhei demais em um devocional. Enquanto lia, eu tenho o hábito de ler a Bíblia, fazer meu devocional com papel e caneta, eu gosto de fazer as minhas anotações. Enquanto eu lia esse texto, o Espírito Santo foi ministrando. Sabe aquele dia que você vai ler a Bíblia, mas não é você que lê a Bíblia, é a Bíblia que lê você? E eu apanhei demais nesse texto, pastor, apanhei demais. E eu fiz algumas anotações, e como eu não quero apanhar sozinho, eu resolvi compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração. Eu aprendo algumas lições desse texto que eu gostaria de compartilhar. Mas antes de eu citar as lições que eu aprendo no texto, eu preciso colocar esse texto dentro do seu contexto. O que é que está acontecendo aqui? Davi acaba de ser conclamado rei sobre todo Israel. A notícia é fresquinha. Davi acaba de assumir a cadeira presidencial. Acaba de ser eleito presidente da República. Davi acaba de assumir o trono e o governo de Israel. Diz a Bíblia que Davi, ao assumir o trono de Israel, os filisteus, eu disse, os filisteus, arco inimigo, inimigo rival, inimigo número 1 de Israel, sabendo que Davi agora era rei sobre todo Israel, reuniram toda a sua força, toda a sua infantaria, toda a sua tropa militar e subiram pelo vale de Refaim para pelejar contra Davi. Por que, Danilo? Porque os filisteus ainda não haviam digerido essa ideia de que Davi havia matado Golias. Quem era Golias? O grande gigante de Gate, o herói, o campeão de guerra dos filisteus. Os filisteus diziam, Davi matou Golias no mano a mano, no 1 contra 1. Se a gente promover uma guerra, a gente tem chance de vencer. Então o que eles fizeram? Reuniram toda a sua infantaria, toda a sua força militar, subiram pelo vale de Refaim para pelejar contra Davi. Só um detalhe, eu estou falando de Davi. Eu estou falando de nada mais, nada menos que o maior guerreiro da Bíblia. Se merecer um glória a Deus pode dar, mas Davi nunca perdeu uma guerra. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi nunca foi para uma guerra e saiu perdedor. De 100% das batalhas que Davi lutou, Davi venceu todas as batalhas pelas quais ele se envolveu. Então nós estamos falando de um homem extremamente militar, de um homem extremamente guerreiro. Desculpa a minha expressão, irmão, mas Davi é o cara, ele é sangue nos olhos, ele é faca na bota. Davi é um homem para cima, até para adorar a Deus, ele usa a linguagem de guerra. Já viu a adoração de Davi na Bíblia? Até para adorar, ele usa a linguagem de guerra. O Salmo 46, ele começa dizendo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lá pelo meio do final do Salmo, ele já está dizendo, ainda que as águas rugem e se perturbem, a cidade não será assolada. Ele fala
faz que cessar a guerra, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele começa a adorar a Deus até com linguagem de guerra. Por quê? Porque corre na veia de Davi essa questão militar. Ele é extremamente guerreiro. Então Davi, irmão, sabendo que os filisteus estão subindo pelo vale de Refaim, pastor Marco, o que Davi faz? Davi reorganiza o exército. Chama Joabe, que era chefe da infantaria das forças armadas de Israel, e diz: Joabe, os filisteus estão a caminho, uma guerra vai acontecer. Olha para mim e presta atenção. Davi não faz vista grossa, irmão. Davi não é da marca de alguns crentes que bota roupa, bota perfume, penteia cabelo, vem para a igreja e faz de conta que não está acontecendo nada. Não, isso aí não vai dar nada, isso aí é fogo de palha, não vai dar nada não. Davi é realista. Davi sabe que uma guerra está prestes a acontecer. Davi sabe que uma guerra está prestes a estourar. Davi sabe que é uma questão de tempo para o inimigo bater na porta. Afinal de contas, eles já saíram da terra dos filisteus, subiram pelo vale de Refaim, estão a caminho. Uma guerra vai acontecer. Recebe essa palavra. Tem guerras na sua vida que, querendo ou não, você vai ter que passar. Existem batalhas na nossa vida que, gostando ou não, aceitando ou não, você vai ter que passar. Tem luta que não dá para dizer: eu não aceito, volta para casa porque eu não vou lutar isso aí. Tem guerra que não dá para você bater o pé e dizer: eu não aceito passar por isso, eu determino que eu não passarei. Tem guerra, filho, que querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não, você vai ter que passar. Só que Davi é realista. A guerra vai acontecer, o inimigo está a caminho. O que ele faz? Ele é o maior guerreiro da Bíblia. Ele vai organizar e reagrupar seu exército. Só a título de informação, Davi tem um exército extremamente poderoso. O exército de Israel é composto de milhares de homens, mas as forças especiais, aquilo que a gente chama de tropa de elite militar, era composta de 600 homens. Quantos homens? Dos 600, 400 Davi treinou na caverna de Adulão. Dos 400, a Bíblia vai mencionar 37 valentes. Quantos valentes? Quem já leu sobre os valentes de Davi na Bíblia? A Bíblia vai dizer que eram homens peritos na arte da guerra. Tem um texto de 2 Crônicas que diz que eles eram habilidosos na arte do tiro de arco. Ou seja, acertavam um fio de cabelo a 500 metros com um tiro de flecha. A meio quilômetro de distância, acertava um fio de cabelo com precisão com um tiro de arco. E se merecer glória a Deus, pode dar. A Bíblia diz que iam na frente da batalha, na linha de frente da guerra, e o texto diz: e nunca foram feridos em batalha. É brincadeira? Homens extremamente habilidosos. Então, resumindo, irmão, numa guerra entre Davi e Filisteu, quem vence? Quem vence? Quem tem mais experiência militar? Quem tem o exército mais poderoso? Quem tem o exército mais preparado? Davi. Então olha como é simples, é só organizar o exército, sair para a guerra e resolver. Sim ou não? Sim, Davi reorganiza o exército, arruma as tropas, deixa tudo pronto, chefe de infantaria bota o exército na frente, bota os valentes na frente, organiza o exército, liderado por Joabe, só que o texto diz que Davi não vai para a guerra. Não, Danilo, não. Olha o que o texto diz. O texto vai dizer assim, no versículo de número 19. E Davi desceu à fortaleza e consultou ao Senhor. Ele organiza o exército? Organiza. Ele deixa tudo pronto? Deixa tudo pronto. Ele arma o exército? Arma. Mas vai para a guerra? Não, a Bíblia diz, e desceu à fortaleza e consultou ao Senhor. Anota aí, ó, primeira lição do texto. Não entre numa guerra sem antes consultar a Deus. Sabe, meus irmãos, muitas das nossas dores de cabeça são resultados de guerras desnecessárias. Guerras que Deus não pediu para nós lutar. É resultado de uma porta que você entrou que não foi Deus que abriu. É resultado de uma compra que você fez sem necessidade. É resultado de um relacionamento que você entrou que não era da vontade de Deus. Muitas das nossas dores de cabeça são resultados de guerras que a gente entrou que Deus não pediu para nós lutar. Não houve clareza. Não houve uma sinalização de Deus. Você simplesmente entrou, por impulso, entrou numa guerra que não era sua. É só reavaliar, irmão. Quanta dor de cabeça você teria evitado no ano passado, se na hora de tomar algumas decisões, tivesse consultado a Deus?
tivesse feito uma campanha, aí não faz não, aí não ora antes, não busca Deus, não pede clareza, não pede sinalização, aí depois as coisas dão errado, vem para a igreja fazer campanha. Tu é contra a campanha, Danilo? Claro que não, eu acredito no poder espiritual das temáticas das nossas campanhas. Eu não sou contra crente que faz campanha, eu sou contra crente campanheiro. Não é o companheiro não, é campanheiro. Quem é ele, Danilo? É aquele que só vive de campanha. Ele não consulta a Deus, ele não ora, aí as coisas dão errado, aí ele vem para a igreja. Aí tudo que é campanha ele quer fazer, pastor Marco. É 7 mergulhos de Naamã, 7 voltas de Jericó, 21 dias de Daniel. Aí tudo que é campanha, por que não orou a Deus antes? Por que não consultou a Deus antes? Aí não consulta, age na flor do ímpeto do momento, dá uma dor de dá uma cabeçada, se arrebenta na vida, daí depois vem. E Deus é o conserta tudo. Olha o que o homem mais sábio da Bíblia falou. Olha o que Salomão falou em Provérbios, capítulo 19, versículo 3. A Bíblia diz, Salomão diz assim, ó, as pessoas arruinam as suas próprias vidas tomando decisões erradas. Depois ficam iradas contra Deus. Eu vou repetir de novo. As pessoas arruinam as suas próprias vidas tomando decisões erradas. Depois ficam iradas contra Deus. Senhor, cadê tudo? Eu disse, eu não tenho nada a ver com isso aí, não mandei tu fazer. Então não entre numa guerra que Deus não sinalizou. Não entre numa guerra sem antes consultar a Deus. Davi vai para a guerra? Vai, mas ele deixa organizado? Deixa. Ele tem condições de vencer? Tem. Mas não se trata de ir para a guerra, se trata de saber que Deus dará a vitória. Davi tem recurso? Tem. Sabe fazer? Sabe. Tem experiência? Tem. Tem recurso para fazer? Tem. Só que não se trata de... Davi está dizendo assim, ó, eu vou e resolvo a parada. Eu sei como faz, eu tenho experiência, eu tenho recurso, eu vou e resolvo. Só que Davi está dizendo, eu acho que eu vou suar a camisa, deixa eu ver se Deus está no negócio. Recebe essa palavra. Você tem experiência, você vai e resolve. Você tem recurso, você tem experiência, você sabe fazer. Se deixar na tua mão, você pega e faz. Só que não se trata de fazer, se trata de saber se Deus estará contigo nisso. Amém? Não conheço você, não sei quem você é, não sei o que você está passando, mas luta na vida do crente só tem 2 origens. Não tem 3, só tem 2. O que você está passando só tem 2 origens. Ou é Deus que te colocou nessa luta, ou você pegou com as próprias mãos. Não tem terceira via. Ou é Deus que te coloca, ou Deus não coloca a gente em luta. Coloca ou não coloca? Não, os coaches do YouTube dizem que não. Não, os pregadores coach da teologia positivista diz que não. Não, se alguma coisa está errada com você, você precisa orar, porque Deus não quer ver você sofrer. Oi? Não, porque se você está sofrendo, está chorando, é porque tem alguma coisa errada, porque você é o ponto fraco de Deus. Deus não consegue ver você chorar. Oi? Deixa eu dizer uma coisa, esse evangelho positivista não é o evangelho bíblico. O evangelho não promete ausência de dificuldades. O que o evangelho promete é que Cristo te será suficiente, independente do tamanho da sua dor. Vai doer, mas Jesus vai estar lá. Vai sangrar, mas Jesus vai estar lá. Você vai gritar, mas Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Esse evangelho anti-sofrimento não é o evangelho bíblico. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Mentira, vem para tu ver com quantos paus você faz uma canoa. Aliás, tem luta que é só crente que passa. Vira crente que tu arruma problema de crente. Não é? Esse evangelho, pare de sofrer, não é o evangelho bíblico. Vamos para a Bíblia, irmão? Vamos para a Bíblia. Jó, sofreu o que sofreu por ser fiel ou infiel? Pronto. Daniel foi para a cova dos leões por ser fiel ou infiel. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias foram jogados na fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais por ser fiel ou infiel. Jeremias foi jogado no calabouço até ser resgatado por Ebed-Meleque por ser fiel ou infiel. Aí tu não quer sofrer porque tu é fiel. Sabe qual é o problema? O problema é que é crente de caixinha de promessa. Está sofrendo? Caixinha de promessa. Precisando de resposta? Caixinha de promessa. Larga a mão, aquilo só tem bênção, irmão. Bem me quer, bem não me quer, bem me quer, bem. Ó, servo bom e fiel. Ah, tá com a vida toda errada. Ah, Deus falou comigo.
Aí vive um evangelho, aí vai para o YouTube, ouvir esses pregadores que não tem profundidade, não tem clareza bíblica, não tem compromisso com o evangelho genuíno, autêntico e verdadeiro, te prega um evangelho tóxico, te prega um evangelho de plástico, um cristianismo superficial, para você viver uma espiritualidade drogada. Aí sua mentalidade cristã é distorcida, aí você passa a acreditar que pelo fato de ser fiel não pode sofrer. Aí você começa a questionar a sua fidelidade. Meu Deus, eu sou tão fiel. Por que Deus está permitindo isso? Ah, como se a sua fidelidade a Deus te blindasse das adversidades da vida. Ah, como se pelo fato de você ser fiel, tua fidelidade te isentasse de... Ah, tu está precisando ler Bíblia, irmão? Vamos para a Bíblia? Claro, tem uns versículos na Bíblia que dá vontade de tirar. Eu já pensei em cortar com a tesouro meu assim. Mas está na Bíblia. Olha o que Paulo diz. Meus amados e queridos irmãos, alegrai-vos sempre e regozijai-vos nas vossas tribulações. Sangue de Jesus tem poder de se alegrar na tribulação. Olha o que o maior adorador da Bíblia falou. Davi disse, meus irmãos, Davi disse, foi-me bom ter passado por muitas aflições, para que eu aprendesse a tua lei e os teus estatutos. Olha o que Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo diz, meus irmãos, a tribulação produz paciência, paciência, esperança, perseverança. Olha quanta coisa a tribulação produz. Aí essa aqui é forte, essa aqui já deu vontade de riscar da minha Bíblia. Olha o que Tiago diz na sua epístola. Tiago diz, meus amados e queridos irmãos, alegrai-vos sempre e regozijai-vos e sede motivo de grande alegria, o passardes por muitas tribulações. Sangue de Jesus tem poder, Danilo. Como é que esses caras falam um negócio desse, a gente se alegrar? É porque na cabeça deles, luta na vida do crente não é destrutiva, luta é pedagógica. A luta não é para te destruir, a luta é para te fazer crescer. Tem uma diferença. Quando você entra numa luta que é Deus que te coloca, como diz a minha sogra, Danilo, Deus não dá ponto sem nó. Tudo que Deus faz é de propósito. Anota aí, tá? Tudo que Deus faz é de propósito. Deus não dá ponto sem nó. Se Deus te colocou numa luta, Ele tem propósito. E qual é o propósito da luta? Te ensinar, te fazer mais santo, te fazer crescer, te fazer melhor, te dar estrutura. Olha quanta coisa você aprendeu. Há 10 anos atrás, mas se falasse, tu voava no pescoço e mordia a orelha. Hoje, tu come cobras e largadas, você está dizendo, meu Deus, eu não estou me conhecendo. Se fosse há 10 anos atrás, ela ia ver só. Olha só como você cresceu. Por quê? Você se tornou um espírito. Não, é porque você já passou por tanta coisa, que já não é mais qualquer palavra que te desestabiliza. Você já apanhou tanto, você já passou por tanta coisa, tanto perrengue, isso te fortaleceu. Por quê? Porque aquilo que não te mata só te deixa mais forte. Amém, irmão? Então a luta te dá estrutura. A luta, Deus, Ele molda seus melhores exércitos na escola do sofrimento. Deus molda o caráter cristão apesar da dor. A W. Tozer disse, o sofrimento é o megafone que Deus usa para acordar uma alma adormecida, para que ela acorde e adore ao Senhor. É por meio do sofrimento. Olha o que a Bíblia diz. E Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Jesus. E você não quer sofrer. Amém? Só que luta na vida do crente é pedagógica. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus na nossa vida, Deus trabalha na nossa vida de forma diferente do nosso sistema educacional. Como é que funciona o nosso sistema educacional? O aluno aprende a matéria, depois faz a prova, né? Aprendeu a matéria, faz a prova. Deus é o contrário. Ele te coloca na prova, para tu aprender a lição. E se não aprender, vai ficar até passar. Aí está aí, pastor Marcos, 40 anos. Meu Deus, a luta, 40 anos e 7 meses que esse negócio não passa. Deus está dizendo, então não aprende. A língua é maior que a saia e o cabelo junto. Não cresce, não aprende nada. Ei, meu Deus do céu, é muita fúria. Ei, meu Deus do céu, deve ter um telão com a minha foto no inferno. Não, meu irmão. Luta na vida do crente não é destrutivo, luta é pedagógico. Agora tem uma diferença, quando é Deus que te introduz numa luta, o objetivo, te fazer crescer, te fazer mais maduro, te fazer mais santo e te fazer melhor. Amém? Esse é o objetivo. E a luta que eu entro com as minhas próprias mãos? Deixa eu dizer uma coisa para você, guerras desnecessárias não produzem crescimento. Guerras desnecessárias produzem desgastes.
Fala para quem está do seu lado, vira para quem está do seu lado e diga assim, ó, guerra desnecessária. Fala. Diga assim, ó, não produz crescimento. Fala. Diga assim, ó, guerra desnecessária. Produzem desgastes. Desgastes físicos, desgastes mentais, desgastes emocionais, desgastes psicológicos, financeiros e espirituais. Quantas pessoas eram para estar no nosso meio? Não estão. Afastados do evangelho, em casa, não tem mais força. Por quê? Enfrentou guerra que não tinha necessidade, carregou peso que não tinha necessidade, entrou em luta que não tinha necessidade, pegou com as próprias mãos cargas que não tinha necessidade. E aguça teu ouvido aí, porque eu estou debaixo da autoridade de Deus. Tem gente aqui, ó, que quer carregar o mundo nas costas. Quer carregar nas costas problema de genro, problema de nora, problema de filho. Deixa para a mãe que a mãe resolve. Deixa para a sogra que a sogra dá jeito. Deixa para a mãe que a mãe resolve. Quer carregar o mundo nas costas, depois está arrebentada. Eu vim aqui te dizer, eles precisam enfrentar as próprias guerras. Eles precisam ter as próprias experiências. Não aborte o aprendizado e o crescimento para facilitar a carga deles. Amém, irmãos? Então, Davi vai para a guerra? Vai, mas antes Davi vai consultar a Deus. Anota isso aí, ó. Crie o hábito de sempre consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Irmão, nós não somos ímpios, nós somos crentes. O ímpio faz o que dá na telha. Ele acha que é livre, mas na verdade ele é escravo. O ímpio faz o que ele acha melhor. Nós não, nós somos filhos de Deus. Nós não mandamos na nossa vida. Lembra quando você veio para frente para aceitar Jesus? O que é que você disse? Eu entrego a minha vida a Jesus. Aí entregou a vida. Aí acabou, tu não tem mais vida. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Acabou, você não tem mais vida. Só que na hora de tomar a decisão, esquece que a vida não é sua. Tem que pedir permissão para quem tu entregou. Amém? Então crie o hábito de sempre consultar a Deus. Não chame de provação aquilo que é precipitação. Às vezes, aquilo que você chama de prova foi pressa. A diferença é que a provação te torna melhor e te torna mais santo, te faz crescer, te amadurece e te dá experiência. A precipitação é perigosa, porque a pressa é perigosa. A pressa trai a estratégia. Quem tem pressa não planeja, quem tem pressa não programa, quem tem pressa faz o que dá na telha. Já dizia minha avó, o apressado come cru. A pressa é perigosa. A precipitação pode fazer você tomar uma decisão definitiva numa circunstância temporária. Tem gente à véspera do milagre, o maior milagre da vida, está orando a vida toda por esse milagre. Na véspera toma uma decisão precipitada e aborta toda a promessa de Deus. Por causa da pressa. Davi tem experiência? Tem. Tem recurso? Tem. Sabe fazer? Sabe. Vai para a guerra? Vai consultar a Deus para ver se Deus vai com ele. Não entre numa guerra sem antes consultar a Deus. Aí eu anotei aqui, ó, na empolgação podemos tomar rumos errados por decisões impulsivas. No desânimo podemos desistir de vitórias certas. Emoções extremas levam a escolhas erradas. Entrar numa guerra sem consultar a Deus é igual pegar um voo errado. Você pode até aproveitar a viagem, mas vai lamentar o destino. O maior de todos os fracassos, irmãos, é você ter sucesso no lugar que Deus não te colocou. Eu vou repetir. O maior de todos os fracassos é você ter sucesso no lugar que Deus não te colocou. Você nunca vai se arrepender de ter consultado a Deus. Muito pelo contrário, o arrependimento virá justamente pelo fato de você não ter consultado a Deus. Primeira lição do texto, não entre numa guerra sem antes consultar a Deus. Mas a gente não consulta a Deus, irmão. A gente não tem o hábito de consultar a Deus. Por que, Danilo? Não sei, eu vou dar duas razões. Número 1, não consultamos a Deus porque no fundo, temos medo. Medo de quê, Danilo? Medo de Deus frustrar os nossos sonhos e as nossas perspectivas. Medo de Deus derrubar o sorvete da nossa mão e pisar em cima. Temos medo de consultar a Deus porque temos medo de que a vontade de Deus não seja compatível à nossa. E aí, varão, colocou placa de venda? Coloquei placa de venda, no nome de Jesus, eu vou vender. E aí, consultou a Deus? Não, nem consultei. Vai que Deus diz que é para não vender, eu estou doido para sair dali. Então, para que Deus não frustre os meus sonhos, para que Deus não contrarie a minha vontade, então eu não consulto, porque é melhor assim. Daí eu não sei. Por quê? Porque, claro, entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu prefiro a minha, porque a minha vontade, ela é permanente, ela é temporária. Só que a de Deus é boa, perfeita e agradável.
Não consultamos a Deus porque temos medo de Deus nos frustrar, de que a vontade de Deus não seja compatível à nossa. Segundo, não consultamos a Deus porque temos pressa. Porque temos? Porque temos pressa. E aí, irmão? Consultou a Deus? Não, não consultei, irmão. Eu preciso da resposta para segunda-feira. Vai que Deus leva 6 meses para responder. Somos a geração da pressa. O Brasil encabeça a lista do ranking do país mais ansioso do planeta. Não é os americanos, não. Somos nós. O Brasil encabeça a lista. Criança de 2 anos tem crise de ansiedade. Somos a população mais ansiosa do planeta. A geração da pressa. É tudo para ontem. É o frenesi. É a loucura. É tudo para ontem. Até o WhatsApp passa áudio em velocidade que ninguém mais tem paciência para ouvir. Claro que tem irmão que apela, manda áudio de 3 minutos, 4 minutos, né? Vigia, irmão, manda parceladinho de 10. Somos a geração da pressa. Somos a geração do frenesi. Ninguém tem paciência para mais nada. Eu não vou nem consultar Deus porque eu não tenho... Vai que Deus leva 6 meses. Eu preciso te frustrar com a verdade, mas eu preciso falar. Deus não usa relógio. O tempo de Deus não é o seu. Deus não vai adaptar a agenda dele às suas necessidades e ao seu frenesi. Você que, se quiser, se adapte ao calendário e à agenda de Deus. E eu vou dizer uma coisa: no tempo de Deus, você nunca estará atrasado. No tempo de Deus, você nunca estará atrasado. Então, Davi vai para a guerra, vai, mas antes ele vai consultar a Deus. Segunda lição do texto, anota aí, segunda lição do texto. Davi desce a fortaleza, aí o texto diz assim, e Davi consultou ao Senhor, dizendo, devo ir à guerra contra os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? Olha a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus. E disse Deus a Davi, vai, porque eu entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Parte B do verso 19. Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi disse, Senhor, eu devo ir para a guerra contra os filisteus? Primeira lição do texto, não entre numa guerra sem consultar a Deus. Segunda lição, eu devo ir para a guerra? Olha a resposta de Deus, vai. Deus disse? Deus disse? Hashtag partiu. Deus disse o caminho que era para tomar? Aqui não, só de um ano depois. Deus disse o caminho que era para tomar? Deus disse quantos soldados era para levar? Não. Deus só disse? Deus só disse, vai. Qual é a que lição eu aprendo aqui, Danilo? Quem já tem uma palavra, não precisa de uma estratégia. Quem já tem uma palavra, não precisa de uma? Quando Deus disse, vai Davi, Davi disse, tá, eu vou, mas que caminho que eu tomo? Tá, eu vou, mas peraí, não, ele recebeu a palavra, e quem tem uma palavra, não precisa de uma estratégia. Por quê? Porque a palavra que você recebeu, ela é forte o suficiente para te sustentar. Amém, irmãos? Deve pagar, vai! Às vezes você vai consultar Deus, Deus vai te dar um plano. Deus vai te dar uma estratégia, é o que a gente vai ver mais à frente. Outras vezes, você vai consultar Deus, Deus não vai te dar, Deus só vai dar uma palavra, vai, faz! Aí você diz, Danilo, mas Deus falou uma coisa que é loucura, não tem lógica. Tu está esperando ter lógica? Tu está esperando a palavra profética ser compatível com a tua realidade? Não, Deus diz que vai te abençoar quando você ainda não é abençoado, irmão. Deus disse, eu vou te abençoar, vou te enriquecer. Tu vende almoço para comprar janta. E tu diz, deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra profética deliberada de Deus para a sua vida nunca é compatível com a sua realidade, ela ainda vai se cumprir. Só que se Deus falou, não, Danilo, mas não tem lógica. Deus disse para me dar um passo, mas não tem chão embaixo, dá um passo. Não, Danilo, mas não tem chão, não precisa. Você não recebeu a palavra? Recebi, você não precisa de chão. Por quê? Porque mesmo que ele não coloque o chão, você não pisa em falso, porque a palavra que você recebeu, ela é forte para te sustentar, ainda que não venha chão. Vocês estão me entendendo? Palavra profética, eu acredito muito nisso. Eu vou liberar uma palavra profética aqui, Talvez você não precise de uma palavra nova, de uma revelação nova. Talvez você só precisa voltar a confiar e acreditar naquilo que Deus falou. Se agarrar com aquela verdade que Deus te deu. Deus disse, Deus falou, se agarra com isso. A palavra que Deus te deu é suficiente para te sustentar. Vou dar 2 exemplos bíblicos. Número 1, Abraão. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do papai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus disse onde era? Deus disse, coloca no Waze aí, Bota no Google Maps a localização.
Deus não disse. Deus só disse, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Imagina o velho Abraão com uma trouxa de roupa em cima de um dromedário, em cima de um camelo, e as pessoas perguntando, está indo para onde, Abraão? Ele disse, não faço ideia. Está andando sem rumo? Não, eu estou no centro da vontade de Deus. E para onde é que tu vai? Não sei, tu está andando sem saber, eu não preciso saber o destino, eu sei quem falou comigo. Eu não preciso saber a geografia, eu sei a palavra que eu recebi. Sabe o que Abraão está dizendo? Quem tem uma palavra não precisa de um plano. Quem tem uma palavra não precisa de uma estratégia. Porque a palavra que eu recebi, ela vai me norteando ao longo do caminho. Ela vai me guiando ao longo da estrada. Ela vai me trazendo clareza na medida que eu vou obedecendo. Você só precisa obedecer a palavra que recebeu. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Aquilo que a tua fé não alcança, a tua obediência conquista. Vou repetir. Aquilo que a sua fé não alcança, a sua obediência conquista. Tem coisa, pastor Marco, que Deus pede para mim que eu não tenho fé para fazer. Não tenho fé. Deus fala coisa que eu não tenho fé. E o que eu faço? Eu obedeço. Porque aquilo que a minha fé não alcança, a minha obediência me faz conquistar. Eu não preciso crer. Eu não preciso depositar total confiança, porque às vezes eu não tenho essa confiança. Só que se eu obedeço, se eu me agarro com isso, eu digo, eu acredito que foi Deus que falou. Ainda que o resultado seja duvidoso, eu me agarro isso, a minha obediência me leva a conquistar aquilo que a fé não alcança. Amém, irmãos? Essa é a realidade. Às vezes, Deus não vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma palavra. E quem tem uma palavra não precisa de uma? Deus falou que vai dar teu próprio negócio? Ah, Deus falou, Danilo, mas tu pensa que é fácil? Pensa que é barato um aluguel de uma sala comercial aqui em Ilhota? Tu sabe quanto é que é, Danilo? É caro. Deixa eu dizer uma coisa, se foi Deus que falou, se agarra com essa verdade. Amém? Segunda lição, Pedro. Deus chega para Pedro, pastor Marcos, diz assim, ó, Pedro, Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó, atravessa o mar de Tiberíades, atravessa o mar da Galileia, vai que depois eu vou. Embarca 12 homens dentro do barco e atravessa o mar da Galileia. 3:30 para 4 horas da manhã, o vento começa a soprar. E afunda e não afunda, e estão desesperados, e afunda e não afunda. De repente vem Jesus andando por cima das águas. Vem Jesus andando por cima das águas. Os discípulos olharam assim, ficaram atônicos. Já vem Jesus andando por cima das águas. Os discípulos olharam e disseram, é um fantasma. Jesus disse, não, sou eu, mestre, calma. Pedro era terrível. Pedro do Pentecoste era terrível. O Pedro olhou e disse, se é tu mesmo, faz eu ir até ti. Imagina o Tomé. Ô Pedro, ganhou, hein? Se é tu, faz eu ir até ti. Eu pergunto e os irmãos respondem. Jesus deu uma palavra ou uma estratégia para Pedro? Palavra ou estratégia? Se é tu, faz eu ir até ti. Jesus poderia ter dado uma estratégia. Ó, Pedro, vem, mas deixa eu dar um plano, tá? Desce pelo lado esquerdo do barco, dá a volta por trás, lá tem um banco de areia, o vento está mais fraco e a onda está menor. Vem por lá. Vem por aqui não, porque aqui está mais intenso o negócio. Jesus não deu um plano. Jesus só deu uma. Se é tu, faz eu ir até ti. Vem. Agora eu pergunto, tem lógica o que Jesus está pedindo para Pedro? Tem lógica? Não. Está pedindo o quê? Está pedindo para Pedro andar sobre as? Alguém aqui na ilhota anda sobre as águas, não? Vocês costumam andar sobre as águas, não? Vocês vão lá para a minha terra, lá em Itajaí, Navegantes. Ah, não vou pelo ferryboat, não. Vou pelas águas, é mais barato. Não. Por quê? Porque andar sobre as águas é algo impossível. É impossível andar sobre as águas. Só que se você se agarra com aquela palavra, ela é suficiente para te sustentar. Se é tu, fazer eu ir até ti. Jesus não dá um plano, Jesus dá uma palavra. Vem, Pedro. Pedro desce do barco, bota uma mão, bota o pé. Quando ele bota, imagina, irmão. Tomé dizendo, vai afundar. Vai afundar. Imagina o Judas dizendo, deixa a carteira, varão. Vai afundar. Solta a mão do bordo. Pastor Marcos, quando ele bota o pé na água, foi a mesma coisa que pisar num concreto desse aqui, ó. Solta a mão e ele começa a andar sobre as águas. E tudo a situação não mudou. O mar não acalmou. O vento não parou de soprar. As circunstâncias em volta continuam a mesma. Mas aqui dentro, o coração dele está em paz. E ele vai andando sobre as águas, vai andando sobre as águas. Então, na verdade, Pedro não andou sobre as águas. Não, Danilo, não. Pedro andou sobre a palavra que recebeu. Não foi sandália de isopor que sustentou Pedro em cima das águas. Ele foi sustentado por uma palavra que ele recebeu antes de descer do barco. Eu estou falando, recebe essa palavra, ela é profética, ela é espiritual.
Se você esperar lógica para viver milagre, você nunca desce do barco. Se você esperar lógica para viver coisas sobrenaturais, você não fica dentro do barco da lógica. Ah, vou botar o pé aí, eu vou afundar, está pedindo para mandar. Ah, que Deus está pedindo para me fazer, que doideira, que loucura. Parece que esse Deus não é gente. Olha o que ele está pedindo, né? Olha o que ele está pedindo para mim, que doideira que Deus está pedindo. Porque, irmão, Deus tem dificuldade de lidar com gente muito certinha. Já viu? Os mais doidos em Deus são as pessoas que vivem mais loucura. Não é? Tem hora que tu vai falar para o ímpio, o ímpio vai dizer assim, ó, meu Deus, pirou. É tanta loucura que tu fala para o ímpio diz que tu pirou. Se tu falar para crente, o crente vai dizer, está tentando o Senhor, é? Está tentando Deus, é? Porque é muita loucura. O ímpio não entende e o crente também não, de tanta doideira. Eu estou falando isso aqui, recebe essa palavra. Se você esperar lógica para viver milagre, você não desce do barco, fica dentro do barco da lógica. Ah, está pedindo para mandar sobre as águas, eu vou afundar. Só vive milagre quem acredita que a palavra que ele deu é suficiente para sustentar de pé. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra profética. Levante a mão. Eu não sei o que foi que Deus te disse. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Eu não sei o que foi que Deus falou a respeito de você e da sua casa. Mas eu vim como boca de Deus aos seus ouvidos nessa noite dizer, se agarra com esta verdade, por mais absurda que pareça. Se agarra com esta palavra, por mais ilógica que ela pareça. Você quer viver milagres? Se agarra com isso e diga, eu acredito que Deus falou e eu vou fazer. Aleluia. 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 Se agarra com isso. Se agarra com esta palavra. Pedro começa a andar sobre as águas, vai andando sobre as águas. Você quer viver o sobrenatural e viver coisas extraordinárias em Deus? Não duvide. Eu vou falar um negócio aqui, pastor Marco, que parece heresia, mas não é. Parece, mas não é. Esse negócio de pedir confirmação para Deus e ficar pedindo confirmação, isso é coisa para novo convertido, irmão. A fé não pede sinais. Quem pede sinais é a dúvida. 40 anos na igreja. 40 anos na igreja. Ai, será que é coisa da minha cabeça ou será que é o Espírito Santo? Ai, será que não é coisa de mim? Será que foi mesmo? É Deus? 40 anos na igreja e não sabe distinguir a voz de quem fala com ele. Você precisa crescer em relacionamento com Deus. É por isso que Paulo, falando aos Coríntios, Paulo disse, olha, pelo tempo que vocês estão na fé, já era para vocês ser mestres, mas vocês ainda são meninos, vocês não crescem. Você precisa crescer no relacionamento em Deus. Você precisa crescer. Por isso que a Bíblia diz, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus é gradativo. Quanto mais você conhece, mais você percebe que não conhece. E mais você se conhece. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça, não é no conhecimento intelectual, né? Tem gente assim, ó, a gente tem que orar e tem que estudar, porque nós temos que crescer na graça e crescer no conhecimento. Não, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor, é no conhecimento da pessoa dele, é mergulhar em Deus, é se aprofundar em Deus, é crescer na graça e no conhecimento da pessoa, saber quem é Jesus, as vontades dele, a personalidade dele, a intenção dele, os mandamentos dele, é mergulhar em Cristo e conhecê-lo. Por isso, pastor Marcos, a gente não pode tratar crente de 6 meses na igreja da mesma forma que a gente trata crente de 40 anos. Tem gente que não cresce na igreja, irmão. Tem gente que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Vocês estão aí, não? Amém? Amém, irmãos? Sabe por que muitas pessoas têm a palavra, mas não têm a execução do milagre? Sabe por que muita gente tem a palavra, mas não tem a execução do milagre? Porque vive espiritualizando a palavra que Deus já mandou executar. Fica espiritualizando. Não, você não tem que espiritualizar uma coisa que Deus já mandou executar. Deus falou? Faz. Abraão, sai da tua terra. Peraí, deixa eu fazer uma campanha de 7 sexta-feira. Não, é para sair? Eu me agarro com isso. Deus sinalizou? Recebe essa palavra. Se Deus não falou, não mova um passo. Se Deus não disse, não saia do lugar.
Deixa o mundo desabar. Agora, se Deus falou, se agarra com a palavra que Ele te disse. Muita gente não vive a promessa de Deus e o milagre, porque, primeiro, esperam sentir. Segundo, passam muito tempo espiritualizando aquilo que Deus já mandou executar. Tem gente aqui gastando tempo, força e energia com uma coisa que Deus já falou. Amém? Amém? Terceira lição do texto. Senhor, eu devo ir para a guerra? Vai, porque eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Olha que coisa linda. Davi vai para a guerra, vence os filisteus, destrói os filisteus, e a Bíblia vai dizer que Davi ainda cantou um hino da vitória. Davi disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição por onde passam, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Voltou para casa vitorioso. Amém? Está de boa, vitória garantida. 1 ano depois. Quanto tempo? 1 ano depois. O texto diz que os filisteus reuniram todo o seu exército e subiram novamente para matar Davi. 1 ano depois. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que na segunda vez que os filisteus subiram, 1 ano depois, armaram até as crianças. Até as crianças foram armadas e subiram para pelejar contra Davi. 1 ano depois. É a mesma luta do ano passado. O mesmo perrengue do ano passado. É o mesmo inimigo, sim ou não? É ou não é? A mesma luta, sim ou não? Sim. Só que Davi, o ano passado, Deus disse que era para fazer, não disse? Era só ir, não é? Ele consultou e Deus disse, vai que eu estou contigo, não é? Agora, não, é a mesma luta do ano passado. Imagina Davi consultando a Deus. Aí o texto diz assim, ó, e Davi consultou ao Senhor de novo. Davi desce, Senhor, lembra da luta do ano passado? Voltou tudo. Lembra aquele perrengue que eu passei ano passado lá? Voltou tudo. O que eu faço? O que Davi está esperando Deus dizer? Ou vai, que eu estou contigo, ou espera eles e a espada vai comer, porque eu estou com vocês. Sim ou não? Davi está esperando 2 respostas, ou é para ir ou é para ficar. Deus vem e contraria a lógica de Davi. Deus diz assim, vaza. Foge, Davi, corre. Pega o exército, se esconde, vaza, corre. Fugir. Fala fugir para o Judas, irmão. Fala para Pedro. Falar para Davi, um homem extremamente guerreiro. Ele mata gigante desde pequenininho, irmão. Não tem lógica. Deus pega e diz, foge, Davi. Foge. Que lição que eu aprendo aqui? Anota aí, recebe essa palavra. Existem vitórias que parecem derrotas. Tem vitórias que Deus vai te dar, que ela vai ter cara de derrota. Você vai dizer, meu Deus, está dando tudo errado. Você pensa que está dando errado. Mas do jeito de Deus, Deus contraria a sua lógica. Não, mas o ano passado eu fiz assim. Deus está dizendo, o ano passado foi ano passado. Não, mas é a mesma luta, mas agora eu não vou te dar uma palavra, agora eu vou te dar uma estratégia. Está no texto. Agora, 1 ano depois, Deus não dá uma palavra. Agora Deus vai dar uma estratégia. E qual é a estratégia que Deus dá? Vai, pega o exército, não ataque pela frente, fuja, dá a volta por trás e coloca o exército debaixo das amoreiras. Algumas versões vai dizer debaixo dos balsameiros do deserto. Fica debaixo dos balsameiros, debaixo das amoreiras. Fica lá e fica ligado na copa das amoreiras, porque eu vou mandar um vento oriental. E quando tu perceber que a copa das amoreiras está bailando como marcha de exército, como é que marcha exército, irmão? Sincronizado. Quando bate um vento numa árvore, é sincronizado? Claro que não, é folha para um lado, é folha para o outro. Deus está dizendo assim, ó, o meu sinal tem sincronia. O meu sinal, as folhas vão bailar tudo para o mesmo lugar. Fica ligado. Davi dá a volta, Davi foge, coloca o exército debaixo. Imagina, irmão. Davi saindo, consultando a Deus. Preste atenção, eu estou caminhando para o final. Não é porque Deus te deu vitória no ano passado, que desse ano Deus vai fazer a mesma coisa, por mais que a luta seja a mesma. Sobre a gestão de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Sobre a gestão de Josué, Deus abriu o Jordão. Quando Moisés morre, Deus diz para Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser contigo. O que Deus está dizendo? Fica tranquilo, o que eu fiz na vida de Moisés, eu vou fazer contigo. Sobre a supervisão de Moisés, Deus abre o Mar Vermelho. Sobre a supervisão de Josué, Deus abre o Jordão. Só que tem uma diferença muito grande. O Mar Vermelho, sobre a supervisão de Moisés, só abriu depois que Moisés tocou na água. Moisés toca o cajado nas
águas, o mar se abre com 2 paredes d'água, e o texto diz que o povo de Israel passou de pés enxutos. Molharam o pé? Molharam o pé? Quando chega a vez de Josué, Deus disse, fica tranquilo, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Quando dá de cara com o Jordão, fica tranquilo, Deus falou comigo que igual foi com Moisés, vai ser comigo. Só que ele não toca nas águas. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem dizendo, manda os levitas na frente. E a Bíblia diz que o Jordão só abriu depois que a água bateu nos tornozelos. Ou seja, Deus abre Jordão e abre o Mar Vermelho. Só que não significa que a forma como Deus agiu ontem, Ele vai agir da mesma forma hoje. Aí como é que eu vou saber? Por isso que tem que consultar Deus. Amém, irmãos? Ah, Danilo, eu queria pular. Pula. Ah, Danilo, eu queria rodar. Roda, irmão. Recebe esta palavra. Existem vitórias que parecem derrotas. Deus disse, foge, Davi. Dá a volta por trás e se esconde debaixo dos balsameiros. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós concluir. Nem sempre a fuga é retrocesso. Às vezes a fuga é o plano estratégico de Deus para te levar à vitória. Amém. Talvez o exército, pastor Marcos, talvez o exército não entendeu. Talvez o exército não entendeu. Quando Davi foge, talvez alguém disse, aí Davi, ano passado, foi vencer esse, sabia que esse Davi era fogo de palha, sabia que ele não era nada. Só que quem recebeu uma estratégia foi Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes a palavra quem recebeu, a estratégia quem recebeu foi o líder, e os liderados nem sempre vão entender. Nem sempre vão entender. Só que se Deus falou com o líder, quer um conselho? Segue o líder. Amém, irmãos? Fica de pé comigo. Foge, Davi. Vaza, Davi. Existem vitórias que parecem derrotas. Às vezes o retrocesso é a forma que Deus está usando para te abençoar e para te dar vitória. Danilo, parece que a minha vida está andando para trás. Às vezes Deus vai ter que te puxar para trás. Parece palavra de maldição isso, não é? Mas não é não. Uma flecha para ser lançada, ela precisa ser puxada para... Quanto mais para trás a flecha é puxada, mais o arco é entesado. Só que na medida que quanto mais a flecha é puxada para trás, mais para perto do coração o arqueiro traz. Deixa eu dizer uma coisa. Você está dizendo, as coisas estão dando tudo errado, parece que a minha vida está andando para trás. Talvez Deus esteja te puxando para trás. Não é para te atrasar, é para te dar impulso e velocidade. Recebe essa palavra. Às vezes Deus te puxa para trás para te trazer clareza. Alguém consegue ler um livro assim, ó? Consegue? Só minha sogra. Não entenderam a piada, né? Deixa para lá. Ó, alguém consegue ler um livro assim, não? Não, claro que não. Por quê? Porque você está perto de... O que você faz? Você se afasta. Porque na medida que se afasta, você tem uma visão geral do todo. Deus está dizendo para alguém aqui, pastor Marcos. Você está tão em cima, quem está de longe está percebendo. Mas você está tão em cima que você não está percebendo, não está enxergando. Deus está dizendo, eu vou te puxar para trás. Para te atrasar? Não, para você ter uma visão, para você ver o que você não está vendo, porque você está muito em cima. Está muito focado. Deus está dizendo, vou te puxar para trás para te ter uma visão geral. Davi está debaixo dos balsameiros. É fácil para Davi ouvir foge? É fácil? É fácil para Davi ouvir essa resposta? Foge, vaza, Davi. O que é que vão falar de mim? O que é que vão dizer? Eu sou o maior guerreiro da história de Israel. Foge, Davi. Deixa eu dizer uma coisa. Você está disposto a abrir mão de alguns planos para viver vitórias extraordinárias? Você está disposto a abrir mão de certos planos que você fez para viver milagres? E se Deus te pedir para abandonar essa faculdade? Porque não é isso que Deus quer para a sua vida. Você está disposto a abrir mão de um plano? É fácil? Você está disposto a abrir mão de um emprego para viver milagre? Senhor, os inimigos estão a caminho. Deus disse, vaza, foge. Como é que é? Foge.
Não, o que vão dizer? Quer vitória? É do meu jeito. Davi está com o exército pronto, Davi está com o exército armado, é só chegar e vencer. Deus vem e desconstrói o plano de Davi. Recebe essa palavra. Às vezes, quando você for consultar a Deus a respeito de alguma coisa, Deus vai bagunçar seus planos. Mas quer um conselho? Fica no centro da vontade de Deus. Porque a sua vontade ela é circunstancial e temporária. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém, irmãos. Danilo, essa palavra falou muito ao meu coração. Falou. Danilo falou, foi voz de Deus, foi resposta de Deus. Eu precisava ouvir isso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família. Quero orar por você. Do leharava choragara. Venha falando para Deus, eu estou disposto, Senhor, a abrir mão dos meus planos, para viver a Tua vontade. Será que você pode dizer ainda, Senhor, que para Te servir eu tenha que chorar? Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Que é lindo demais a gente cantar, difícil é viver. Você está disposto na consulta, em consultar Deus? Deus vem e pede para você abrir mão de tudo que você planejou. De tudo que você planejou, você minuciosamente orquestrou, planejou, desenhou. Aí vem Deus e diz, foge. Como assim? Quanto tempo faz que eu estou me preparando para isso? Foge. Como assim, Senhor? Abre mão do teu plano para viver a minha vitória. Quer vitória, Davi? Vai ser diferente do ano passado. Oh meu Deus, estou todo arrepiado. Quer vitória, Davi? Dessa vez vai ser diferente. O ano passado eu mandei você ir, eu era contigo. Esse ano eu estou pedindo para que você abra a mão do teu plano de guerra. Abra a mão e faz o que eu estou mandando. Você está disposto? Deus, a tua palavra foi pregada. Sim, Deus, ela foi ministrada na simplicidade pela qual o Senhor a pôs, a colocou no meu coração.